Oi, gente, tudo bom? Para a gente finalizar sobre os contratualistas, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, e a teoria que ele desenvolve sobre contrato social, estado de natureza, é um pouco diferenciada. A gente encontra resquícios dos outros contratualistas, mas ele desenvolve algumas ideias muito interessantes. Vamos ver? Então, começando. O estado de natureza, para Rousseau, a princípio, também é bom. Ele vai admitir que o homem, em estado de natureza, ele vai nascer livre e ele é bom. Lembra lá de John Locke que falou que o estado de natureza a princípio era bom? Então, Rousseau também vai falar que a princípio o homem em estado de natureza é bom, que o homem ele nasce livre. Você já ouviu aquela frase, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe? Então, ela vai ser atribuída a Rousseau e a gente vai entender o porquê. Ele vai dizer que o homem ele nasce livre e ele é bom, só que a sociedade o corrompe. Como que isso se dá? A convivência em sociedade, à medida que a sociedade ela vai saindo ali de uma sociedade simples e vai se transformando em uma sociedade complexa. O que é uma sociedade complexa? É quando existem mais estruturas dentro da sociedade, mais relações. Então à medida que a sociedade ela sai de uma sociedade simples e vai se transformando em uma sociedade complexa, o homem ele vai se prendendo. A princípio ele era livre e bom, só que o convívio social vai corrompê-lo, na medida que existem vontades individuais e existe o bem comum. E aí, quando entra em choque uma vontade individual com o bem comum, isso acabaria tornando insustentável também o estado de natureza. A princípio ele era bom. O homem em estado de natureza é bom e livre, só que o convívio com a sociedade o corrompe. Sabe, essas coisas carnais, essas paixões humanas, essas vaidades, egoísmo e vontade individual em detrimento do bem comum, isso levaria também a choques, a embates, conflitos. Seria necessário o contrato social. E para Rousseau, o contrato social ele vai servir para que o convívio social, a sociedade tenha soberania. Ele vai trazer a ideia de soberania para Rousseau. Ela é marcante. A soberania de quem? A soberania de quem? Do Estado? Como para Hobbes, por exemplo? Não. A soberania que Rousseau traz em sua ideia é a soberania do povo, a soberania da sociedade. Então ele vai dizer que as vontades individuais, elas não são tão importantes quando se vive em sociedade do que a vontade social, a vontade coletiva. Então a sua vontade privada, a partir do momento que você está em sociedade, ela deve ser menor do que a vontade coletiva. Então a vontade coletiva, o bem comum, para garantir a boa convivência, ela é melhor, ela é mais importante que a vontade individual. Rousseau, ele vai defender então a soberania do povo. E olha o que ele vai dizer. Ele vai ser um dos principais influenciadores do iluminismo. Ele vai dizer que o poder, ele é do povo, deve ser exercido pelo povo e para o povo. Enquanto Hobbes dizia que o poder deve ser dado ao Estado para garantir, inclusive através de violência legitimada, a segurança, para Rousseau, o poder ele é do povo. A gente vai criar um contrato social que legitime o poder do povo, a soberania do povo. Ele vai dizer que o governante ele não é nada mais, nada menos do que um mero representante do povo. Ele está lá para ditar suas próprias vontades? Não. Ele está lá para garantir a vontade do povo, para garantir o bem comum. Ele é um representante do povo. Então a ideia de democracia ela é muito forte
no contrato social de Rousseau. Vamos fazer um quadro comparativo? O estado de natureza para Thomas Hobbes a princípio é ruim, para John Locke é bom e para Rousseau também é bom. Só que para John Locke e para Rousseau, a princípio o estado de natureza é algo bom, mas com o tempo ele vai se desgastar e vai se tornar algo ruim. Sendo necessário então para os três a criação de um contrato social que vai ditar regras. Enquanto para Hobbes cria-se o estado máximo interventor para garantir a segurança e os homens devem abrir mão de suas liberdades em prol da paz, da segurança, para John Locke o estado é mínimo, o estado é liberal, que visa preservar os direitos naturais, vida, liberdade, trabalho e propriedade, que, se não conseguisse garantir esses direitos, poderia ser revogado. Já para Rousseau, ele traz a ideia de democracia, em que o poder ele deve ser dado ao povo, a fim de garantir o bem comum. O poder é do povo para o povo, exercido pelo povo. O governante nada mais é do que um representante do povo. Eu espero ter conseguido resumir um pouquinho sobre cada um dos contratualistas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bons estudos! Obrigada por ter assistido até aqui.